Minha mãe morreu no dia de outubro, que cheirava a café queimado e flores murchas. Era uma quinta-feira, dia 17, e o céu estava tão azul que doía. Ela partiu sem pressa, como quem arruma malas, né, para uma viagem interminável, levando na algibeira do vestido todas as respostas que eu nunca soube pedir. Em vida, havia ocasiões em que o assunto pousava entre nós como um pássaro de asas quebradas. Eu via o desconforto subir-lhe pelo pescoço acima, avermelhando-lhe a pele como uma mancha de vinho tinto. Seus olhos, então, fugiam para algum lugar atrás de mim, para algum ano distante que eu não podia ver. Por que machucá-la? Pensei. E assim, por compaixão ou covardia, deixei que o silêncio crescesse entre nós, espesso como era. Só depois que a terra a engoliu é que a pergunta despertou em mim, voraz e latejante. Fui atrás de vestígios como um cão farejando ossos enterrados. Revirei álbuns com fotos desbotadas, cartas com letras apagadas, histórias truncadas em meio a suspiros. Mas os mortos são guardiões cruéis. Levam consigo não só os segredos, mas também as chaves que os abrem. Agora percorro o mapa dos ausentes. Tios que calam, tias que inventam, vizinhos que juram não se lembrar. Até o vento, quando passa, sussurra nomes que não reconheço. E eu aqui escrevo cartas para fantasmas, esperando que a terra um dia me devolva alguma verdade, ainda que seja em pedaços. Minha mãe tinha um rádio de madeira escura, desses que pareciam um pequeno caixão de segredos. Nele, só sintonizava canções que doíam. Agnaldo Timóteo, Marcos Roberto, vozes que entravam pela casa como visitas indesejadas, arrastando consigo um cheiro de poeira e lágrimas antigas. Eu a observava, menino, enquanto a última carta tocava. Seus dedos tremiam levemente no colo, como se estivessem decifrando um código invisível na costura do vestido. Seus olhos, então, fechavam-se, não como quem dorme, mas como, como quem se tranca às 7 chaves. Hoje, quando ouço a mesma melodia, percebo o que não podia entender na infância. Aquela música era um espelho, não apenas uma canção, mas a trilha sonora de uma despedida que ela carregou sozinha por décadas. Essa carta chegou em minhas mãos, trazendo a notícia da nossa separação, e eu me pergunto se, em algum lugar, um homem escreveu linhas que a condenaram ao silêncio. Depois que ela se foi, encontrei uma carta desbotada escondida dentro de um missal, mas o tempo e as traças haviam comido todas as palavras, deixando apenas um para sempre na assinatura. Guardei-a, mesmo ilegível, porque às vezes o que nos define não são as respostas, mas os vazios que insistimos em preencher com histórias. Agora, quando o rádio toca aquelas canções, finjo que é ela que sussurra. Filho, algumas verdades não são feitas de palavras, mas de ausências moldadas como esculturas no escuro. E eu, aprendiz de arqueólogo do invisível, escavo. Anos depois, quando o rádio já não funcionava e a poeira habitava seus circuitos como um segredo estagnado, eu repetia aqueles versos em voz baixa, tentando conjurar a cena. Minha mãe, jovem, abrindo um envelope com as bordas gastas, seria aquela a carta que a condenou ao silêncio? Ou seria ela mesma a autora de palavras nunca enviadas? Uma Penélope que tecia e destecia promessas no papel, esperando um Ulisses que jamais voltaria.
Escreva-me, escreva-me, escreva-me a última carta. O refrão martelava em meu peito como uma prece laica. Eu a imaginava sentada à mesa da cozinha, a caneta hesitando sobre a folha, enquanto o rádio sussurrava a letra como um cúmplice. Talvez a verdade não estivesse no que foi dito, mas no que a música a impedia de esquecer. O nome riscado com força no verso de uma caderneta, o endereço escrito e depois apagado. Agora, eu era o destinatário de uma correspondência sem remetente. E a última carta, afinal, era esta: uma história escrita em entrelinhas, entregue pelas mãos do tempo.